fraternal ao ensino superior. Matrículas abertas. Euclides da Cunha 241 em Santos. Liquidação de fim de ano Chevrolet Absoluta. Para liquidar todo o estoque. Onix LT 2014 completo, 29.990. Versão .6 SV 2014, 33.990. Cruze Turbo 1.4 LT automático 2017, 65.990. Spin LT Advantage automática 2017, 50.990 reais. E planos de financiamento que cabem no seu bolso. Consulte condições na concessionária. Liquidação de fim de ano Chevrolet Absoluta. Em Santos, Guarujá e Praia Grande. No trânsito de sentido à vida. Tudo que é bom, pega. E o Perdia do Estúdio Hotel pegou. 12 horas, direto, entre 7 da manhã e 7 da noite, com opção de almoço executivo ou chá da tarde, válido para todas as suítes, exceto Standard. Deixe essa promoção te pegar. Estúdio Hotel. Suítes climatizadas e seu prazer em grande estilo. Rua Campos Melo, 77, Santos. Acesse estudiohotel.com.br. Estúdio Hotel. ZYD 944, 91,7 MHz. Litoral FM, uma emissora Musicom. A partir de agora você confere a Hora Conservadora. Apresentação Herbert Passos, aqui na Litoral. Hora Conservadora. Direto de Santos, litoral paulista, terra de José Bonifácio, patriarca da independência. Meu nome é Herbert Passos Neto e você ouve agora o programa Hora Conservadora, edição número 20. Muito boa noite a todos que estão ouvindo aí a Hora Conservadora. Boa noite, Geraldo Júnior aqui na mesa técnica. Boa noite, professor Fábio Blanco. Boa noite. Boa noite, professor Marcelo Arias Danucalov. Boa noite, prazer enorme estar aqui. Maravilha, é tanto Marcelo aqui nesse time, né, que eu sempre falo Marcelo Gonzaga, hoje é o Marcelo Arias Danucalov que está aqui conosco, acompanhando aqui, comentando as notícias da Hora Conservadora, né, sejam muito bem-vindos para o seu programa conservador de direita e anticomunista nas ondas do rádio e da internet. Já deixa eu abrir aqui o nosso WhatsApp, né, para ver quem vai mandar mensagens. Eu vou começar a primeira pauta aqui, senhores. Olha só, eu vi essa semana que o Gustavo Bebiano, né, Gustavo Bebiano, aquele cara que era ex-presidente do PSL, ele que presidiu o PSL naquele momento da eleição de Jair Bolsonaro, ele agora se filiou ao PSDB. Olha só. Que coisa, hein? Olha... Mais um, né? Que coisa curiosa, né, cara? Todos os caras dissidentes do PSL estão indo para o PSDB. Vocês viram só que coisa? Olha só, né? Saiu na revista Veja a seguinte notícia. Governador Dória diz que ex-aliado de Bolsonaro agora está no caminho certo. Caminho certo, hein? Mas que o seu passado não foi um erro, e sim um aprendizado, né? Aqui a Veja trata o Bebiano como ex-ministro de Jair Bolsonaro e ex-líder do PSL. Só que, senhores, aqui entre nós, ele foi ministro do Bolsonaro ali, prontinho para ser cuspido fora do governo. Quem acompanha a política, os bastidores, sabe que Gustavo Bebiano já era persona não grata ali dentro desde a campanha. Ele só estava esperando a hora certa de tirar o cara dali. Estava esperando a hora certa dele pisar na bola, né? E não demorou nada. Não, você pode ver, colocaram o cara como ministro de uma secretaria completamente esvaziada de função. Justamente para o cara ficar ali na geladeira e depois, né, ficar morninho e tomar um pé na bunda com mais facilidade. Por quê? Porque ele é um cacique partidário. E olha só, nada representa tão bem tudo aquilo que a população é contra como os caciques partidários, as pessoas que representam o fisiologismo partidário. Tanto que Bolsonaro teria sido eleito mesmo se não tivesse partido. E aqui eles colocam o seguinte, ó. Olha só, o Bebiano ele afirmou no último domingo, né, que foi o dia da filiação dele, que a democracia no Brasil se encontra em risco. Né? Aí abre aspas aqui nas palavras de Bebiano. Tudo que o presidente quer é um pretexto para a adoção de medidas autoritárias. Ao nível da acusação que os caras entram, né? Disse o Bebiano durante o evento no Rio que marcou sua filiação para o PSDB e contou com a presença do governador de São Paulo, João Dória. Né? Então veja só. O cara que era o homem de confiança de Luciano Bivar, este que agora está indiciado, né, por aquele lance de candidaturas laranjas. Então, o cara de confiança do outro que está indiciado
vai embora pro PSDB. E aí aqui eu só vou, antes de passar para os comentaristas, eu vou só deixar mais um dado interessante aqui. Olha só, o pessoal do Livres, lembra aquele grupo Livres que fazia parte do PSL? Primeiro grupo que saiu debandou. do PSL quando o Bolsonaro entrou. Exatamente, Fábio. Esse grupo debandou, eles foram para onde? Foram para o PSDB. Sério? Eles foram para o PSDB. Quem mais foi para o PSDB? Alexandre Frota, expulso do PSL, também foi para o PSDB. E aqui, senhores ouvintes, expulsão é um benefício, tá? Expulsão não é uma punição. Punição é suspender as pessoas e não expulsar. Porque quando você expulsa, o sujeito mantém o mandato e pode se filiar a outros partidos. Enfim, todos os dissidentes do PSL vão para o PSDB e começam imediatamente a combater Bolsonaro. Tem coincidência nisso, Fábio? Nenhuma. Aliás, né, a Joyce só não foi ainda para o PSDB por questões ali de acertos formais. Ela estava louca desde da eleição, né? Quando ela andou ali de mãos dadas com o Dória. Agora sim... Ela já era toda doriana, né? Toda, e cada vez mais. Agora, eu fico imaginando o quanto o Bibiano deve ter estudado sobre democracia, né? Quantos gregos ele deve ter lido, quanta cultura sobre democracia ele deve conhecer para poder dar essa opinião dele em relação ao governo Bolsonaro. Mas essa é a realidade. A pessoa tem que entender que assim, o PSL foi um partido que serviu, mas serviu para uma coisa só: dar legitimidade formal para o Bolsonaro concorrer. Foi a única coisa que o PSL deu para o Bolsonaro, não deu mais nada. Agora, que fim de feira para o PSDB, hein? Um partido que era a referência, o partido, né, que presidiu o Brasil tanto tempo, o Brasil era dividido em PT e PSDB, agora o PSDB virou o quintal do PSL, tá pegando toda a rebarba do PSL. Que fim de feira, hein? É por isso que o Alckmin decidiu voltar para medicina. Isso já era uma coisa bastante previsível, né? Você pega aproveitadores em geral e esquerdistas fundamentalistas, eles tendem a dividir o ser humano em duas coisas, né? Ou eles vão instrumentalizar o ser humano, ou eles vão ter o ser humano como inimigo. Então, o que eles fizeram? Instrumentalizaram o PSL, instrumentalizaram o Bolsonaro, né? E quando eles viram que esse instrumento já não servia para nada, agora vão fazer o quê? Né? Vão tê-lo como inimigo, né? Só que esse tipo de fisiologismo na política, eu acho que está com os dias contados, né? Porque, apesar de tudo, eu vejo uma politização maior no Brasil. Sim. Né? Você vai nas rodas de batucada, você vai em construção civil e você vê os pedreiros conversando de política, coisa que não acontecia há 20 anos atrás. Né? Então, eu acho que as pessoas estão ficando cada vez mais claras, né? Mais... estão percebendo esse jogo, estão atentas a esse jogo. E eu acho que isso tem os dias contados. Mas é mais uns 10 né? anos. Você vê políticos, mesmo nesse momento novo, você vê políticos que não estão... Você percebe claramente, eles não estão nem um pouquinho preocupados com o país. Uhum. Não é aquela coisa de fazer oposição, que é normal, faz parte do jogo e tal. Mas não, eles querem que o país exploda para que a vontade política deles se materialize. É o pior fisiologismo que existe. Pois é, e falando aqui em ficar atento ao jogo, vou deixar uma dica aqui para vocês que estão nos ouvindo. Olha só, tem dois partidos que tiram proveito do PSL. E tiram proveito através do PSL. O DEM e o PSDB. Né? Por um lado, tira-se proveito pela boa relação com o governo. E por outro, pelos rachas internos. Percebam como o DEM está sempre envolvido. O DEM teve apoio do PSL para colocar o presidente da Câmara, o presidente do Senado, tem o ministro da Casa Civil. Ele tem ali toda uma boa relação. Né? O DEM tem toda uma boa relação com o PSL, tem ministérios... E o DEM, por que eu estou citando o DEM? Porque o DEM também se articula com o PSDB. Lembra do Alexandre Frota chorando, emocionado, agradecendo ao Rodrigo Maia, porque foi o Maia que fez a articulação, que levou o Alexandre Frota para dar os braços com o João Dória? Então veja, o leve trás que o DEM está fazendo... É bom ficar de olho com esse pessoal, porque eu sempre falo, quem trai é amigo, inimigo não trai ninguém. Sim. Então é bom ficar ligado no DEM e no PSDB, que são os partidos que sempre tiram proveito através do PSL, seja pela boa relação com o governo, ou seja pelas tretas. E a impressão que se tem é que realmente o Rodrigo Maia é o jogador por trás desse tabuleiro, né?
É aquele cara que tá ali só mexendo as peças pra lá, pra cá. Ou alguém por trás dele, né? Ou alguém por trás dele. Aliás, Rodrigo Maia é brasileiro do ano, né? brasileiro do ano, e é o cara que recebeu isso. Não deixem essa história morrer. Ele recebeu nota 8 de Kim Kataguiri do MBL. Não deixe essa história morrer, né? Mas é o brasileiro do ano. Não sei se eu estou tão contra esse título. Rodrigo Maia, brasileiro do ano, acho que é como o Paulo Freire, o patrão da educação. Representa bem, né? Eu lembro uma passagem, eu não lembro qual foi o episódio do Brasil Paralelo, que o Olavo de Carvalho falava da tristeza que é uma nação ter como ícone a geografia, né? Sim. Então, minha terra tem palmeiras, onde canto sabiá, as aves que aqui gorjeiam, não gorjeiam como lá. Cadê os nossos heróis, né? Onde é que estão as nossas referências? Todas elas foram perdidas, né? E daí a gente tem Rodrigo Maia como brasileiro do ano. Me dá saudade do sabiá. Dá saudade do sabiá, o que eu ia falar, cara. Dá saudade do tatu, né? Dá saudade do bem-te-vi, né? Onça pintada, né? Caramba. Bom, vamos lá, vamos ver aqui quem está no Facebook nos assistindo. Mércia França dando boa noite. Boa noite, Mércia. O Jefferson Queiroz também. Boa noite, Jefferson. Lucas Gonçalves Ramos Soares Costa, boa noite, conservadores, boa noite, meu caro Lucas. Luciane Nunes dando boa noite aqui também, boa noite, Luciane. E é isso aí, gente, vamos partir para a nossa próxima pauta, né? Eu estava falando aqui que quando você quer punir um deputado, isso eu cheguei a comentar na ocasião da expulsão do Frota, né? Quando você quer punir um deputado, você faz o quê? Suspende esse deputado, porque quando você expulsa, ele pode negociar com outro partido. E foi exatamente isso que o PSL fez agora com Eduardo Bolsonaro, que foi suspenso por 1 ano, né? Ele e outros 17 deputados que são fiéis ao Jair Bolsonaro receberam punição do PSL. Essa suspensão do Eduardo foi confirmada na última terça-feira, dia 3 de dezembro, depois da reunião do diretório. Outros 17 deputados da chamada ala bolsonarista foram punidos. 13 foram suspensos e 4 advertidos. O deputado Eduardo Bolsonaro manifestou-se no Twitter sobre a suspensão. Ele falou que ele foi suspenso por se manter igual o que ele era durante a eleição. Então, suspenso por ser fiel ao presidente que foi eleito pelo partido que eles estão, né? Só no Brasil, né? Você é coerente demais, né? Você é coerente, você manteve no mesmo partido, apoiando o presidente que foi eleito por esse partido. Nossa, que coisa, né? Agora me diz uma coisa, por isso que eu gosto de ter o Herbert sempre perto de mim, porque se fosse sozinho eu nunca ia perceber essas nuances, tá? Suspensão, expulsão, essas diferenças. O Herbert falou bem que a expulsão, na prática, é mais benéfico. É isso mesmo, é mais benéfico porque ele pode ir para outro partido tranquilamente e continuar exercendo o seu mandato. O que acontece com esses que estão suspensos agora? Eles não podem mais participar de votação, essas coisas? Então, isso varia de acordo com o regimento interno de cada partido. Um deputado suspenso, ele fica impedido de exercer atividades que são partidárias dentro da Câmara. Eu não li o regimento interno do PSL, mas eu sei que eles ficam suspensos e impedidos de fazer uma série de atividades ali dentro. A atividade do parlamentar fica restrita. É como se você colocasse ele na geladeira. Ele vai poder fazer poucas coisas. E o Eduardo, por exemplo, eu estava vendo que eles iam consultar o regimento interno para ver se alguém suspenso poderia continuar sendo líder do partido, porque ele é o líder do partido, ele foi eleito. Então os caras suspendem e se no regimento tiver que um líder não pode manter a liderança quando estiver suspenso, ele vai ser retirado da liderança via esse tapetão aí da suspensão. Mas tem risco deles não poderem exercer o mandato? Não. O mandato ele exerce o mandato, ele não deixa de ser deputado, mas a atividade dele parlamentar, tudo que é relativo ao partido, fica restrito. Então o sujeito fica com menos margem de atuação. Entendi. Esse aqui é o problema. Eu cansei de falar isso aqui. Pode perceber, quando o deputado está de mal com o partido, ele começa a tocar horror para ver se ele é expulso. Porque é muito melhor ser expulso do que ser suspenso. Ainda mais quando você é expulso arbitrariamente. Então, qual é a dica de hoje? Quando vocês virem algum deputado, algum vereador na sua cidade se fazendo de coitado porque está sendo perseguido pelo partido ou que foi expulso, isso geralmente é um benefício camuflado, porque esse sujeito se torna um cavalo de Troia. Ele sai desse partido, mas ele mantém o mandato dele, ele pode negociar esse mandato com outro partido. Porque imagina só, eu saio do partido X,
Eu vou no partido Y e falo, ó, eu posso ter mais um voto na bancada de vocês, hein? O que vocês me oferecem de benefício aí? Que comissão eu posso presidir dentro da bancada? Eu posso ser líder nessa bancada? O que eu posso fazer? Veja, Alexandre Frota mal foi para o PSDB, já estava lá escalado para a CPI da fake news e está sendo um dos caras que está lá fazendo a pirotecnia ali dentro. Veja, todos que estão de mal com o presidente estão indo lá para fazer pirotecnia nessa CPI de CPMI de fake news. Vamos partir para a nossa próxima pauta aqui, então. Rodrigo Maia, brasileiro do ano, segundo revista. Aí tá aqui, eu peguei a notícia da Agência Brasil. O presidente da Câmara dos Deputados, Rodrigo Maia, recebeu a maior premiação do evento Brasileiros do Ano 2019, das revistas Isto É e Isto É Dinheiro. Foi dia 2 de dezembro na capital paulista e ao receber a homenagem, o Rodrigo Maia destacou a importância do poder legislativo. Olha, ele chorou dessa vez? Eu não sei Caiu se ele aquela lágrima eu acho que ele só chora quando o Frota tá atrás dele. Olha só, abre aspas aqui. Esse tem sido o meu papel, tentar recuperar o prestígio do parlamento perante a sociedade. Acho que não está sendo feliz, meu amigo. Não está conseguindo. Aí ele continua. Nada vai mudar neste país que não seja pelo parlamento. Ó o recado. Né? Porque o parlamento é a casa da democracia. No parlamento é que toda a sociedade está representada. Olha... Eu tenho minhas dúvidas. Há controvérsias. Fábio, você se sente representado por este parlamento? De jeito nenhum. Você acha que toda... Ninguém se sente representado. Você acha que a sociedade é tão porcaria e xexelenta quanto o parlamento? Claro que não. Eu acho que a sociedade... E não de hoje, não é do parlamento sempre. Não é. A sociedade tem vários problemas, mas eu não acho que ela tá tão bem representada. Assim, tem safado pra caramba na sociedade, isso aí faz parte, tem bandido, vagabundo, tem de tudo. Mas... Olha, eu acho que ali a Câmara fez uma filtragem dos piores, né? É o melhor dos sistemas entre aqueles que nós conhecemos que já inventaram. Nunca conheci um sistema de Estado político melhor do que a democracia. Porém, ela tem um defeito grave. As pessoas usam esse sistema para esconder as sujeiras. Então, fica aqueles deputados chamando um ao outro de excelência, vossa excelência, aquela coisa bonita, aquela linguagem, aquela liturgia do cargo. E fazendo isso, eles acreditam que a democracia está andando de maneira ordeira. E às vezes toda essa liturgia só está servindo para esconder a podridão, como sempre foi assim. Nós queremos a democracia, mantemos a democracia, mas não vamos esconder isso, não vamos fingir que é tudo maravilhoso. Não é. Aqueles caras não representam o povo. Eles estão lá... As pessoas votaram nele dentro desse jogo aí político, votaram nele, mas dizer que eles representam o povo é um exagero. Na verdade, a gente aprendeu que o parlamento tem que ser muito vigiado. Eles são tão confiáveis que é necessário uma vigília constante em cima deles, porque se é só você fechar o olho, eles aprontam. Aprontaram aí já pacote, nós vamos falar, né? Pacote anticrime já aprontaram. Agora estão voltando com o imposto sindical. Vagabundos! Aí tô imitando o Arthur. Vagabundos! Quer dizer, depois de tanta luta, vai os caras lá na surdina. Como eles sempre fazem, né? Quando chega no final do ano, lá dia 27 de dezembro, é o pior momento do parlamento. Que é ali que eles fazem aquelas votações, ninguém tá prestando atenção. Então vai falar que esse pessoal representa a gente, é uma piada, pô. E falando aqui é claro que nós temos uma crise de representatividade, né? Eu acho que a maioria dos nossos ouvintes aí não se sente tão bem representado pelo parlamento, muitas vezes nem tão bem representado pelo próprio deputado em quem o ouvinte votou, né? Mas tem mais coisa desse prêmio aqui, olha só, a Tabata Amaral, aquela que é do PDT, ela recebeu a premiação brasileira do ano na política. O Maia é o geral. O Maia é o geral. O Maia é o geral. A Tabata é a brasileira do ano na política. E ela, no discurso, ela lembrou que a morte dos jovens no baile funk foi um absurdo, né? Reclamou daquilo, fez ali uma
tentou despertar uma emoção nas pessoas. E ela fala assim, que quando a vida de 9 jovens é destruída, a gente falha como sociedade. Olha, eu acho que quando a gente tem baile funk nesse nível, a gente já falhou faz tempo, né? Antes de morrer, já falhou. E aí ela fala aqui que como paulistana e brasileira, eu me sinto envergonhada e peço desculpas a essas famílias, né? Disse a deputada que perdeu o pai para as drogas, mas defende a liberação de drogas. Esse pessoal adora socializar a culpa, né? Eles não gostam de socializar o carro, eles não gostam de socializar a casa, os prestígios, eles não gostam. Mas a culpa, como eles gostam de socializar, né? Culpa é sempre todo mundo. Olha, a morte de qualquer pessoa é sempre algo muito chocante, né? E deve ser evitado a todo custo, né? Mas é interessante como esse pessoal, ele sempre bate na mesma tecla, né? Esquece alguns dados estatísticos que é sempre bom lembrar, né? Olha só, policiais civis e militares, 343 policiais mortos em 2018. Ninguém fala disso. Né? Tábata não pediu desculpa para as famílias e nem ninguém tem vergonha. Pede desculpa para as famílias, nem tem né, vergonha, desses policiais, né? Número altíssimo de suicídio, né, entre policiais. Ninguém levanta isso, né? Somos o país que mais mata policiais no mundo. Tá? Nos últimos anos, em média, 500 policiais no Brasil são mortos. Se você pegar os Estados Unidos como referência, que é um país que tem uma população muito maior do que a do Brasil, são 70 policiais. E armado. Tá? Então, boa assim, parte armada, né? ninguém lembra disso, né? Mas na hora que o bicho está pegando, a gente chama o policial para morrer no nosso lugar. Ah, sim. Né? Porque, afinal de contas, né, é errado ter uma arma para você defender a tua família. Então, você chama aquele indivíduo que ganha R$2.000 por mês para colocar o corpo dele na frente do teu, na frente dos teus filhos. Mas eles são fascistas. Né? Eles são um exército fascista. Esses dados ela esquece, né? Ela só vai fazer aquele proselitismo ideológico ali para os incautos que não estão atentos a essas estatísticas que jornalista nenhum faz questão de trazer, como o professor Marcelo Arias da Nukalov nos trouxe aqui hoje. Prosseguindo aqui no Brasileiros do Ano, isso aqui tá legal, viu? Sabe o que é o Brasileiro do Ano na cultura? Ah, chega, não acabou isso ainda? Não acabou. Para. Não, é Brasileiro do Ano. Jô Soares, né? Jô Soares, olha só. Desse ano? Desse ano. Eu nem sabia que estava vivo ainda. Aí ele fala o seguinte, olha só. Tá ruimzinho. Ele é o Brasileiro do Ano na cultura e ele pediu mudanças na cultura do país. Ele falou que a cultura está em pior... Ele fala assim, a cultura está em pior estado do que eu. Ele acordou! Jô Soares acordou, né? saiu da tumba. A nossa cultura está na UTI, é preciso fazer alguma coisa, disse o Jô Soares. Ele criticou também a polarização política. Pro Jô tava bom quando não tinha polarização, quando só tinha um lado falando. Agora que tem dois, os caras estão no veneno. Exatamente. E aí, olha o absurdo. Isso aqui é absurdo. Né? Ele fala que... Ele diz que Jesus Cristo, se estivesse vivo, seria crucificado novamente porque seria considerado de esquerda. Fábio Blanco. Foi isso, né? Foi isso, então. De onde é que esses caras tiram essa ideia de Jesus de esquerda? Esse anacronismo maldito. Jesus era conservador, ele queria conservar aquilo que Deus deu, pô. Não tem essa de esquerda. E outra coisa, né? Eles Há fazem 25 anos, o professor Olavo de Carvalho, lançando o Imbecil Coletivo, já estava alertando que a cultura estava abaixo do lodo, né? E agora o Jô Soares sai de 25 anos de coma, né? E consegue diagnosticar o estado lastimável da cultura, né? E ainda fala essa barbaridade. Não, agora esse negócio de Jesus aí, o que os judeus fizeram na época, né? O que aquele povo fez naquela época? Mandou soltar, Barrabás livre. É isso que eles fizeram. Pois é. Solta o esquerdista. O bandido tava livre. Solta o bandido. E manda matar aquele que fala em nome de Deus. Que fala em nome de Deus, entendeu? É ao contrário, Jô Soares, é ao contrário. E é outra coisa, uma característica comportamental do esquerdista, né? O vitimismo, né? Sempre se sentindo oprimido, né? Sempre se sentindo vítima da sociedade. Você lê a Bíblia, você vê o tempo inteiro Jesus falando, carrega a tua cruz, cara. Todo mundo tem sua cruz. Né? Responsabilize-se pela tua vida. Assume a tua responsa. Assume a tua responsa, esquerdista cara. era Judas. Né? Judas chega para Jesus e fala assim, mestre, porque a mulher tinha derramado os perfumes, né? Sobre Jesus, lavado os pés de Jesus com perfume, olha que desperdício. Aí veio Judas, o esquerdista, o traíra, fala assim, mestre, como é que pode? A gente podia pegar esses perfumes, ter pego esse perfume e dado aos pobres. Aí que Jesus esquerdista disse, meu amigo, pobre vai ter sempre. O que essa mulher fez é único. Então, cala a tua boca aí e fica quieto, não se mete. É verdade. Se a gente for pegar nessa história de Jesus aí, os esquerdistas estão ali, o Barrabás sendo solto, né? Barrabás livre! E Barrabás livre e o Judas traindo. É que o pessoal
cria uma imagem de Jesus, cara, e acabam abraçando essa ideia ridícula. Ah, não, porque ele era ali... É quase um ripongo descalço. É o Jesus Cristo Superstar, né? Senhores, Jesus era filho de carpinteiro. Carpinteiro era uma profissão importante naquela época, porque assim, madeira não era uma coisa abundante, sabe? Então, ele tinha profissão. Não era um vagabundo pé descalço, ripongão, maloqueiro, não tinha nada disso não, tá? Parem de viajar nessa maionese aí, não caia nesse papo de teologia da libertação, que isso aí é coisa de comunista, é para deixar o sujeito retardado mental. É bem isso mesmo, essa cultura comunista que a gente sempre fala, e por isso que nós fazemos um programa aqui anticomunista, porque essa cosmovisão comunista faz justamente isso. Dessacraliza tudo, né? Materializa tudo. Veja, quem é cristão entende Jesus como Deus ou como filho de Deus. Não, e é usurpadora. O comunismo é usurpador, porque o que ele faz? Ele fala que ele está preocupado com os pobres, que ele está preocupado com as pessoas. Aí, depois de falar isso, eles voltam para Jesus. Jesus se preocupava com os pobres, viu como ele é igual a nós? Não, meu filho, é você que roubou a linguagem, o discurso de Jesus, mentindo, você usurpou a linguagem. Então as pessoas, elas fazem ao contrário. O comunista, ele não é nada parecido com Jesus, porque o comunista, primeiro que, para quem não sabe, comunista é anticristão. Aí vai ter nego ouvindo, aí vai falar, olha o Fábio falando, e está nos livros de marxistas, Marx, Engels, Lenin, eles falavam, não existe Deus. Não existe nada além da matéria. Ser comunista, ser socialista, ser marxista, o que é a mesma coisa, significa ser contra Deus, tá? Então, é o ópio do povo. Religião para eles é o ópio do povo. Por quê? Tira essa ideia, leva as pessoas a ideia contra o materialismo. Então, se você, amigo, se você é comunista e é cristão, primeiro você é burro. E segundo, você tem que decidir aí, porque as duas coisas não se... Meu pai completam. O que era, cara, então... Desculpa aí, Marcelo. Porque meu pai era um ser bastante esquisito, né? Não sei se você lembra que eu falei, né? Nada, meu pai era marxista, mas de vez em quando ele frequentava uns terreirinhos, né? Era um marxista espiritualista, né? São coisas do Brasil, né? São coisas do Brasil. O cara é católico, mas pula 7 ondinhas. O outro lá... Comunista crente. Católico não praticante. Católico não praticante, bate um bumbo. É coisa do Brasil, faz parte também. Bom, vamos aqui rapidinho ver quem está falando aqui com a gente. O Luiz Fernando Henrique está dizendo que está ouvindo de Macaé, um filho da terra de José Bonifácio, patriarca da Independência. Valeu, Luiz Fernando Henrique. Deixa eu ver quem mais está falando aqui. Luiz Fernando Grilo está comentando: o programa está ainda mais especial com a presença de Marcelo Arias Danucalov. Valeu, Luiz. Olha aqui, o Lucas Gonçalves já está pedindo para a gente separar essa parte para a gente compartilhar. Pode deixar que a gente vai botar lá no YouTube. Hoje o streaming do YouTube está com problema, mas eu vou postar o vídeo lá depois, tá? Falando de cultura, nós tivemos aí algumas nomeações interessantes nos últimos tempos e na última semana, né? Inclusive, perdemos aqui um dos jogadores, né? O centroavante aqui do programa, professor Rafael Nogueira, foi embora. Nos abandonou, está no Rio de Janeiro. Desfalcados. Mas ele foi para uma missão muito mais digna e importante, né? Ele agora está presidindo a Fundação Biblioteca Nacional, a biblioteca que foi trazida para o Brasil por Dom João VI, né? E é uma das maiores do mundo, uma das 10 maiores bibliotecas do mundo. Cara, eu não vejo uma pessoa melhor para estar lá do que o Rafael. Então, e olha que interessante, o Rafael, para quem não sabe, né? Ele já foi o responsável pela Biblioteca de Santos. Uma das maiores bibliotecas aqui, a maior da nossa região, e agora ele está presidindo a Biblioteca Nacional, né? E houve ali algumas reações ao nome dele. Eu estava ouvindo outro dia na CBN, acho que terça-feira na CBN, tem um programa que chama Hora do Expediente. Aí tem 3 caras que comentam, acho que é Milton Jung, Dan Stubach, eu não lembro o nome dos caras direito. Eles estavam conversando naquele jeitinho jocoso e pegaram um comentário de um tweet de 2010, 2011 do Rafael, onde o Rafael fala que nos livros de... 2010, 2011? É. Pô, o Rafael tinha 15 anos, cara. Não, pois é, eles pegam um tweet do Rafael, onde ele falava sobre o Caetano. Ele falou que nos livros didáticos ele via muitas referências a músicos como Caetano, Legião Urbana, etc. E que não era de se espantar que tinha muito analfabeto.
É óbvio. Aliás, se ele falou isso com 15 anos, não brinquei, ele tinha mais de 15 anos, mas se ele falou isso com 15 anos, aplausos pra ele, porque ele tá mais do que certo. Acho que ele tinha uns 20 e poucos, né? É verdade isso, ele já acertava desde aquela época. Não, qualquer pessoa que não é analfabeto funcional entende que o que ele estava querendo dizer ali é que a presença de autores de menor calibre, porque assim, com todo respeito à Legião Urbana, ele ainda não Caetano, falou de Chico Buarque, pô. Você não pode querer comparar essas pessoas, né, com grandes autores do Ocidente. Então, ou será que não era melhor a gente ter Camões, sei lá, alguns Aristóteles, Seu Jorge. Que Camões, Herbert? Seu Jorge. Ana Carolina. Porque é engraçado, Zélia né? Duncan. Eu acho que o Rafael tava falando exatamente disso. Aí os caras distorcem, e com a notícia que sai na mídia, novo presidente da Fundação Biblioteca Nacional relaciona Caetano com analfabetismo. Eu relaciono. Eu não sou da Biblioteca Nacional, posso falar. Eu relaciono, mas é óbvio isso, Herbert. Você está trazendo... Claro, você pode até usar, às vezes, autores populares para estimular o debate. Às vezes, né? Você atrai mais as pessoas... Até serve para isso. Mas não é isso que acontece. Hoje, nas escolas, eles usam esses autores como se fossem referência literária. Esse é o grande problema. Aí pegou pesado, né, Marcelo? Olha, eu separei um monte de coisa aqui para falar a respeito dessa nomeação do Rafael Nogueira. Eu quero saber se depois do intervalo a gente vai continuar nesse assunto. Pode ser? Vamos. Tá? Vai dar para continuar e vamos falar do Dante Mantovani também. Então, tem umas coisas interessantes. Eu vi o Rafael sendo muito criticado por causa da suposta não formação acadêmica dele. Não ter mestrado, não ter doutorado. Né? E é incrível, né? Como brasileiro ele tem fetiche por certificado, né? Ele adora papel, adora título, como se Platão e Aristóteles tivessem feito algum tipo de faculdade, né? E hoje a gente estuda Platão e Aristóteles como dois gênios da humanidade e ninguém pergunta onde é que eles foram formados, né? Eu acho que as faculdades hoje, principalmente públicas, né? Elas estão com uma contaminação ideológica terrível, mas o imaginário da população ainda crê que um intelectual ele precisa passar por lá. Ele não dá valor para o autodidatismo, não dá valor para o empenho no ato do estudo. E o Rafael é um intelectual de primeira. Vocês vejam, eu tenho 2 faculdades, tenho 3 pós-graduações, tenho mestrado, doutorado em faculdades públicas. E eu afirmo categoricamente, nos últimos 5 anos, se eu juntar tudo isso que eu aprendi, eu não quero cuspir no prato que eu comi, não chega aos calcanhares do que eu tenho aprendido com o professor Olavo de Carvalho, do que eu tenho aprendido com alunos do professor Olavo de Carvalho, do que eu tenho aprendido com vocês. Veja, o Herbert, ele não tem toda a minha titulação. Cara, o que eu aprendo com ele, a gente passa madrugadas conversando. Você também, Fábio. Quantas vezes eu ligo para você, né, com dúvidas atrozes e você sana minhas dúvidas. E o Rafael Nogueira é um cara espetacular, de uma competência ímpar. E é incrível como a gente vê pessoas ainda enaltecendo o certificado, enaltecendo o papel, enaltecendo o título e desprivilegiando o conhecimento autodidata verdadeiro da busca pela verdade, né? Isso é um dó, cara. Pois é, o pessoal tem esse tesão por certificado como se o papel substituísse a realidade. Sim. Não é desmerecer o papel, ele tem um símbolo, um significado, ok, mas pô, você não pode substituir a realidade pelo papel. Gente, precisamos chamar os intervalos, voltaremos em 2 minutinhos e vamos continuar com esse assunto aqui das nomeações desse novo momento da cultura brasileira. Você está ouvindo a Hora Conservadora aqui na Litoral. Hora Conservadora. Litoral. A melhor música. As melhores bandas. Litoral. Procurando a fórmula exata para apimentar momentos a 2? Oh, yeah! Venha para o Genius Motel, o estímulo perfeito para o seu prazer. Suítes remodeladas com bom gosto e requinte. Decoração moderna e aconchegante. Genius Motel. Atendimento personalizado que garante maior privacidade e segurança. Pagamentos facilitados em até 6 vezes sem juros. Avenida Botafogo, 44, Jardim Guilhermina, em Praia Grande. Amplo estacionamento com garagens privativas. Ligue 3491-2330. Genius Motel.
Liquidação de fim de ano Chevrolet Absoluta. Para liquidar todo o estoque. Onix LT 2014 completo, 29.990. Versão 1.6 SV 2014, 33.990. Cruze Turbo 1.4 LT automático 2017, 65.990. Spin LT Advantage automática 2017, 50.990 reais. E planos de financiamento que cabem no seu bolso. Consulte condições na concessionária. Liquidação de fim de ano Chevrolet Absoluta. Em Santos, Guarujá e Praia Grande. No trânsito dê sentido à vida. Buraco na pista causa acidente. Chuva fecha escola fundamental. Criança se machuca em escorregador quebrado. Como é que faz com umas notícias dessas? Volta. Como assim vota? Liga aí de novo. Prefeito recebe comissão de jovens para falar sobre ciclovias. Vereadores aprovam projeto de reforma nas escolas. Reforma no parque infantil foi inaugurada pela comunidade. Seu voto fez tudo isso acontecer? É, cara, a gente tem que participar. Seu voto tem superpoderes. Procure um cartório eleitoral, tire o seu título e faça a diferença. Entre na luta por um país melhor. Em 2020, o Kiss faz a sua última turnê mundial. E você vai com a Litoral neste show. Kiss no Brasil é com a Litoral. Uma escola diferente, internacional. Ensino bilíngue pro seu filho desde o maternal. Sistema Mackenzie, não tem nada igual. Inglês de Cambridge e Google no digital. Let's go! Sunday School. Do maternal ao ensino superior. Matrículas abertas. Euclides da Cunha 241 em Santos. As melhores bandas. Você está ouvindo a Litoral. Você está ouvindo a Hora Conservadora aqui na Litoral. Hora Conservadora. Litoral. Bem-vindos de volta, Hora Conservadora, segundo bloco. Estamos aqui, eu já vou pegar um comentário do Lucas Gonçalves Ramos Soares Costa, dizendo o seguinte, ó, esse fetiche dos brasileiros por diploma vem do período colonial, quando os brasileiros iam para Coimbra e recebiam diplomas de bacharel e podiam exercer cargos de vereador e juízes nas vilas. É bem provável. Obrigado, bem provável. Lucas, Legal. pelo comentário. Lucas faz história. Era assim mesmo. Não lembro de cabeça agora se ele já terminou a faculdade ou não, mas está aí na trilha da história. Está falando aqui Rafael Nogueira, voluntário da Pátria. Marcelão queria fazer mais um comentário, né? Sobre essa indicação de Rafael. A gente estava junto, né? Tava eu e você com o Rafael, ele estava tirando sarro, que uma das críticas que já são bastante batidas, né, é criticá-lo como sendo um Olavete, né, um indivíduo doutrinado por Olavo de Carvalho. E daí o próprio Rafael deu risada e falou, cara, os caras não sabem nem o que é uma doutrina, né, que é um sistema extremamente organizado, e quem conhece Olavo de Carvalho sabe que a obra dele é uma bagunça, né? Não tem doutrina alguma, né, para você começar a entender o cara só depois de anos e anos estudando, para você montar aquele quebra-cabeça. Mas é sempre bom a gente lembrar o currículo daquele velho, né? Porque, afinal de contas, ainda que ele não tenha formação acadêmica, Olavo de Carvalho, ele fala latim, francês, inglês, alemão, espanhol, tem 60 mil páginas escritas, né, com textos belíssimos, tem um green card para gênio nos Estados Unidos, mas, afinal de contas, como ele não tem o EAD de filosofia, tudo isso tem que ser jogado no lixo. Como ele não foi formado, né, na Unifundo, né, de Quintal? Exatamente. Então né? não vale ele não tem nada. o bacharelado, né, no modelo EAD, então não serve para nada. Né, cara? A Tudo Cris isso aqui, ó, tá falando assim, no entanto, o Rafael Nogueira tem diversos diplomas e foi atacado mesmo assim. Não é falta de diploma, é procurar qualquer razão para desqualificar os conservadores. Tá certo. É verdade, ele é um cara formado. Tem 3 graduações, se não me engano. Né? O Rafael é formado em Direito, Filosofia... E História, né? E História, acho que ele não terminou a História. Pós, tá fazendo mestrado, fez pós, tá fazendo mestrado, se não me engano. Em Educação. Enfim, um cara competentíssimo, boa sorte a ele, estamos torcendo, vai dar tudo certo. Falando em polêmica, me parece que ele foi bem recebido lá. Eu não tenho dúvida que se as pessoas que estiverem lá colocarem o amor pela cultura, pela arte
pela beleza, pela verdade, pela pátria, né? Se essas pessoas colocarem tudo isso acima de interesses partidários, tenho certeza que vão se dar muito bem com o Rafael. Tem petista lá? Sempre deve ter alguns, Então, né? Até faz parte. Mas não creio que seja a maioria, não. Petista tem até na Lua, né, cara? Bom, vamos lá. Seguindo nessas polêmicas aí da nomeação, veja só. A polêmica, uma das mais fortes até agora, foi com o maestro Dante Mantovani, que vai presidir a Funarte, né? Eles pegaram os vídeos que o cara fez como ente privado e usam para julgar como figura pública, né? Segundo jornais O Globo, Folha, Revista Exame, o maestro Dante Mantovani relaciona rock com drogas, sexo, aborto e satanismo. Calma, minha gente, calma, tá? Eu garanto que vocês podem curtir o rock aqui na Litoral FM. Ninguém vai se tornar drogado nem fazer aborto porque está ouvindo aqui a nossa programação musical, tá? E também ninguém vai vender alma pro capeta. Mas é preciso a gente analisar o argumento, né, do maestro Mantovani com cuidado, né? Analisar com uma boa vontade. Todo mundo sabe, é cultural, pô. O rock sempre foi assim, sempre foi rebelde. Ele nasceu rebelde, continua. Agora até menos. O rock hoje virou coisa de gente de fresco. Ele era contra a cultura, não é? Sempre era contra foi. O quê? Quem foi o Woodstock? Entendeu? Né? Drogas, sexo e rock and roll sempre andaram juntos. Satanismo, não é todos. Alguns velados. Mas, cara, quem tá falando aqui é um guitarrista. Eu sou guitarrista. Sempre toquei rock, sempre gostei de rock. Mas você não era satanista? Porra! Você era satanista? Não era, mas gostava de umas bandas, que aí a gente tava falando lá embaixo, o Marcelo falou Ozzy Osbourne. Que Ozzy Osbourne é coisa de criança, pô. Quem conhece aí já ouviu falar King Diamond, Merciful Fate, as coisas do cabruco, velho. E se tu pegar, tinha bandas norueguesas, que os caras assim, o Morbid Angel, coisa assim. Morbid Angel. Santos, os caras desenterrando os nomes aqui. Eu tô falando, conhecimento de causa. Os caras eram do capeta declaradamente. Assim, o rock sempre teve ligação com tudo isso, normal. Todo mundo sabe. O Dante Mantovani, o que eu quero dizer é o seguinte, o Dante Mantovani não falou nada que ninguém não saiba. Entendeu? Até que o rock hoje está bem mais tranquilo. O problema é que a maioria da população não consegue fazer aquilo que é chamado de meditação, né? Que é pegar um conceito e tentar transportar para o teu senso imaginário, olhar para a realidade e falar, não, mas pera lá, aonde que isso se sustenta? E o próprio nome, contracultura. Se é contracultura, qual era a cultura vigente quando o rock surgiu? Vários costumes estabelecidos. Sim, os costumes estabelecidos. Que foram combatidos, né? O cristianismo, a religião, a cultura judaico-cristã. Assim. A estrutura da família. A estrutura da família. Basicamente, o pessoal lutou por liberdade, né? Sim. Lutou por liberdade. Aí qual é o resultado da liberdade? E aí, claro, eu não vou aqui culpar o rock por causa disso. Eu não acho que é culpa do rock. Parte do o rock era parte do contexto. E de um contexto que faz precisamente o quê? E aqui temos o Marcelo, que é um psicobiólogo, entende desse assunto. E adora esse DC, diga de passagem, né? E que toca... que toca música. O que denuncia a idade dele. Não, e veja só. O movimento contra a cultura, ele era contra uma cultura onde as pessoas eram mais contidas, né? Por isso que o pessoal fala, os casais eram infelizes, eram hipócritas. Olha, eu acho muito melhor o sujeito ser hipócrita e guardar pra ele os problemas dele do que ele espalhar os problemas dele pra sociedade e se tornar, assim, a falha do sujeito não pode ser um modelo de sociedade. Sim. Então o sujeito é um hipócrita. E olha lá, Felipe chegou aí na área. Senta aí, Felipe. Achei que o Felipe não viria hoje, mas chegou aqui na área. Seja muito bem-vindo. Ele não aguentou. Não aguentou. Muito bem-vindo, Felipe Ribeiro. Então, o rock, qual contexto que ele entra, o rock? É o que o Marcelo estava me falando hoje, que na filosofia clínica se chama em direção às sensações. Ou seja, você tem uma cultura que privilegia as sensações corporais. Então você tem uma música que agita o corpo, que esse é o argumento do Dante. Sim. Você rega isso a drogas para você ficar ainda mais doidão. Existe uma ideologia do rock também que fazia isso parte, facilita a liberação sexual. Eu vivi no meio do rock. Era drogas. Era putaria, era isso mesmo, caramba. Porra, eu vou mentir. E não é lógico uma coisa ligada à outra? Porque assim, se você tem mais liberdade sexual, é natural que você tenha mais gravidez não planejada, não é verdade? Óbvio. Da não planejada para indesejada é um passo.
Da gravidez indesejada, o que resulta? Óbvio que resulta em mãe solteira e em aborto. Agora, se aborto e mãe solteira... Mãe solteira, aborto e órfãos, né? Porque a década de 60 e 70 foi que mais... Órfão não, indivíduos que crescem sem os pais, sem o pai, sem a figura paterna. Sim. Então, eu não sei se isso é satanismo, mas coisa santa é que isso não é. Não, é normal. Coisa santa não é, meu amigo. Porque o Dante... E outra coisa, o rock, se você for ver o rock hoje, o Dante tá até um pouquinho atrasado, porque o rock já perdeu esse poder. Porque hoje nós temos funk, temos pancadão, cara. Você não precisa do rock. Hoje o rock, ele virou música de moleque bobo. Porque hoje o negócio é porradaria, funk, até o sertanejo é mais radical, é mais putaria do que o rock and roll. Rock and roll virou música de certa forma, rock and roll virou música de velho mesmo. Virou música de velho, virou música de Marcelinha, essas coisas. Eu gosto do Iron Maiden, gosto de CDC, pô. E a associação com o satanismo também vem de alguns meninos bobos, né? Você pega, por exemplo, o Iron Maiden, um grupo de jovens extremamente virtuosos que gostavam de ler histórias de terror. Sim. E daí eles fizeram algumas músicas e teatralizaram isso. Muito mais, é um negócio muito mais estético. É muito mais estético, teatralizado, só que muito Bocó levou isso a sério, né? Sim, eu conheci uns amigos muito Bocó. Até o baixista, que eu não lembro o nome dele, ele falou, Steve Harris. Cara, eu tenho família, eu cuido dos meus filhos. Todos eles, sabe? O baterista hoje o baterista é cristão. É claro. O Vinícius, leva a Bíblia no show do Iron Maiden. O Vinícius está mandando aqui pelo WhatsApp, olha lá. É questão de querer entender a música. Mas mesmo Raul cantou, o diabo é o pai do rock. É mesmo, cara. O diabo é o pai do rock. Não tem. É a coisa mais, assim, sabida. O Dante falou uma coisa óbvia. Demais. Demais. E a própria revista Exame, que fez uma matéria criticando o cara, olha que absurdo. Ele falou, em 2012 a revista publicou uma pesquisa que ligava sexo, drogas e rock and roll. Gente, rock é legal pra caramba. Era motivo de orgulho ainda. É motivo de orgulho. E é engraçado que as drogas, né, naquela época, eram drogas de expansão da consciência, né? Eram os psicodélicos que não aceleram o nosso cérebro, mas perturbam o cérebro, como o LSD, né? E muitos jovens usavam LSD para ter um suposto contato com o divino, né? E nesse momento começou, inclusive, né, o imediatismo que a gente está vivendo hoje, né? Porque eles não queriam se prostrar, não queriam ficar 40 dias jejuando, que nem fez Jesus, não queriam meditar fácil. A vida inteira como Buda. Não, eu vou colocar um selinho aqui e vou ter um contato espiritual automática. Uma experiência espiritual rápida, né, automática, e que muitas vezes fazia você falar com o capeta, né? Cara tem o bad trip, né? Esqueci o nome. É uma armadilha diabólica. O cara vai usar droga pra encontrar com Deus? Que é isso? O cara do The Doors lá, esqueci o nome dele. Do The Doors. Ele falava lá abrindo as portas da percepção, aquela coisa e tal. Agora, se você quer conhecer o rock, a cultura do rock e tal, vai no Netflix, procura lá o documentário, eu não lembro o nome do documentário, que é do Motley Crue, aquela banda Motley Crue. Tem um documentário deles. Vê as primeiras cenas de como que era o negócio. Vocês vão ver, cara. Só que não vê com a avó. Não é algo pra elevar o espírito. Não vê com o filho, não vê com criança. Vê. Aquilo era o rock and roll, cara. Bom, senhores, esse papo vai longe, né? Deixa um abraço aí pro Dante Mantovani. Dante, você não falou nenhuma grande bobagem não, cara, tá? Vai na fé, bom trabalho pra você aí na Funarte. E cuidado aí que tá cheio de maluco, tá? Se o Dante fosse o cara de esquerda, ninguém ia estar reclamando que ele acredita em terra plana, essas coisas. Só estão reclamando porque o cara é conservador. Mas vamos lá, prosseguindo aqui, senhores, tem uma notícia aqui peculiar, né? Olha só, eu peguei de um site português uma notícia, até esqueci aqui o nome do site agora, me fugiu a anotação. Mas aqui, ó, associação oferece burro a Greta Thunberg para deslocação até Madrid. Olha só, a associação de moradores de uma cidadezinha lá, Hernando de la Talavera. Hernando de Talavera, né? Hernando de Talavera, assim que se fala. Felipe é meu consultor de pronúncias aqui. É um frade, né? Foi um frade Talavera. Fray Hernando de Talavera. Salvo engano, foi confessor da rainha Isabel de Castela. Cara, o cara sempre traz uma informação foda aqui. O Felipe é impressionante. Então, olha só, eles ofereceram, essa associação de moradores dessa cidade, ofereceram para a jovem ativista sueca um burro para ela viajar de Lisboa até Madrid, onde ela irá participar de uma reunião prévia ali da COP25. A associação explica que o burro é o meio utilizado pelos seus antepassados e tem sido
o mais amigo amigo do meio ambiente nas deslocações humanas, né? É isso aí. A burrice tem limites? Não tem. Não, ela é ilimitada, cara. A burrice é limitada. Eu não sei se houve um toque de ironia nesse oferecimento Não. ou se é uma Não. coisa sincera. Pode ser que Pode ser seja. honesta. Eu não duvido, porque Não, é honesta, é sincera. Vai Não, rolar. não é sincera. Será que ela não quer fazer mais ou menos uma... Mas ela não vai de burro. Aquela figuração Vai sincero. aquela figuração do Jesus chegando no burrico, o Salvador, Mas o ela rei não chegou. vai. Se Será ela que ela não vai fosse, tudo bem, né? Eu acho que ela vai de burrico. Vai de cara. burro? Ela não decidiu ainda. Quantos quilômetros é? Não sei, cara. 3? quantos- Tudo bem, se for 3 quilômetros. Lisboa pra Madrid? Não, é bem mais longe. É mais. Deve ser por uns 200 quilômetros, uns né? 200, acho que 300 Acho que é a por aí. 400, porque Lisboa é bem no litoral da Península Ibérica e Madrid. Vamos no ver meio se a da Espanha, Greta né? vai abraçar, viajar Bastante. de burro. Não, os caras fazem qualquer coisa pra Não, se ela for de aparecer, burro, né? aí eu dou. Eu falo, essa menina sabe. A honesta. velocidade vai levar uns 3 meses pra chegar, né? Não, mas ela vai fazendo mídia pelo caminho, né? Pelo menos vai ser tão coerente quanto o Eduardo Bolsonaro está sendo, né? Vai se manter fiel. Tem que ser coerente. Eu acho que isso é tudo cena, né? Pra fazer a menina parecer que, olha só, chegou humilde no lombo de um burrico. A gente fica brincando, mas é um dó o que estão fazendo com essa menina, né? É um dó. É uma sacanagem, manipulação né? terrível, né? É que a gente já falou bastante disso aí, né? Deixe Agora Greta só ficaram as Thunberg piadas. e os ecoterroristas pra lá, os ecossocialistas. Vamos falar aqui rapidamente. O pessoal estava falando que a justiça não estava funcionando, que o governo Bolsonaro estava ali passando pano para o crime, que acabou a Lava Jato, mas tá aqui, Renan Calheiros vira réu pela primeira vez na Lava Jato. Peguei a notícia aqui do último segundo, olha só. A segunda turma do Supremo Tribunal Federal aceitou nesta terça a denúncia da Procuradoria-Geral da República e tornou réu o senador Renan Calheiros, do MDB de Alagoas. Ele é acusado de corrupção passiva e lavagem de dinheiro no âmbito da Operação Lava Jato. Veja só, Renan finalmente virando réu. Acho que não vai pegar nada. Esse cara é muito safo, né, cara? Tem uns caras na política que, assim, parece que eles são inalcançáveis. Mas né? sabe por quê? O Renan Sabe por quê? um Porque eles deles. são bons do que eles fazem. O cara, pra ser pilantra desse jeito, ele tem que ser competente. Né? Até para a pilantragem de alto nível tem competência, que ela é pilantragem. Né? Deixa eu passar aqui, eu quero comentar, o pessoal da bancada aqui, os resultados do PISA. Então eu vou só passar uma outra pauta rápida aqui para não perder informação. O pacote anticrime foi aprovado, né? Ontem a gente teve a aprovação do pacote anticrime pela Câmara, só que ele foi aprovado nesta quarta-feira rejeitando pautas populares e enfiando pautas que não foram previstas. Então tem gente comemorando aí, aprovou o pacote anticrime do Moro, só que olha só... O pacote pró-crime agora. Pois é, tiraram a prisão em segunda instância, né, e tiraram o aumento do excludente de ilicitude, que eram duas pautas super populares, e inseriram algo que o povo não pediu, que foi o aumento de pena para crimes contra a honra pela internet. Olha Deus só, do né? céu. O que só serve, claro, para proteger políticos da crítica popular. Essa Câmara não nos representa, né, senhores? É bastante complicado. Nem um pouco. Nem um pouco. Já falamos O pessoal consegue fazer cada... Duas coisas boas que tem nesse projeto é que parece que eles conseguiram majorar o tempo máximo de prisão de 30 anos para 40 anos, que já é um início de alguma coisa, né, para manter realmente criminosos perigosos encarcerados. E essa proposta do juiz das garantias, que muita gente criticou, é algo que tem sido bastante discutido há muitos anos já pelo pessoal da área criminal, do processo penal, porque a ideia é você prover um juiz ali para acompanhar o inquérito policial, ele acompanha a produção de todas as provas, vê o que é lícito, o que é ilícito, e aí ele entrega o processo depois para o juiz que vai julgar só com as provas lícitas. Então o juiz que vai julgar o processo, ele não tem nem contato com a prova ilícita, ele nem sabe que a prova ilícita existe. Então, realmente... não é ruim, dá mais garantia de que o processo vai seguir os trâmites legais, vai ser tudo certinho, mas também ajuda os vagabundos, né? Não foi de todo ruim, mas enfiaram coisa que ninguém pediu, para variar. Bom, uma outra notícia rápida aqui, antes da gente falar do PISA. O TSE liberou a coleta de assinaturas digitais, né? Mas talvez isso não sirva para viabilizar o partido do Bolsonaro, tá? A maioria dos ministros do TSE decidiu que as assinaturas digitais podem ser usadas para a criação de novos partidos políticos
aqui no Brasil. Isso ocorreu na noite da última terça-feira. A novidade, porém, só poderá ser usada depois que a Justiça Eleitoral regulamentar. Isso não tem prazo para acontecer. Eu consultei alguns especialistas aqui que a gente tem contato e eles me informaram o seguinte, senhores, para o pessoal saber sobre o Aliança pelo Brasil. Primeiro, quem fez esse pedido à Justiça Eleitoral não foi o Aliança, foi um outro deputado que estava querendo criar um outro partido, né? A liberação das assinaturas é positivo, porque vai facilitar não só o partido de Bolsonaro, como outros também que queiram. Agora, a regulamentação disso parece que é bem complicada, porque depende não só de uma mudança do TSE, mas sim da mudança para receber essas assinaturas em cada cartório eleitoral. E isso, segundo informações que eu obtive aqui, é bem complicado de acontecer. Então, continuamos aí no jogo, tá? E eu já passo aqui para uma pauta importante que eu quero ouvir os comentários da nossa bancada, que são os resultados do PISA, né? Olha só, o UOL fez uma matéria dizendo o seguinte, olha como os caras são sacanas, né? O ministro da Educação diz que resultado ruim no PISA é culpa do PT. PISA, para quem não sabe, é o Programa Internacional de Avaliação de Estudantes, né? E é óbvio que se esse exame foi feito em 2000... Isso aqui é o resultado de um exame feito em 2018, certo? Então não pode ser culpa do Bolsonaro. Agora, é interessante como o UOL faz o título da matéria... Ó, ministro diz que é culpa do outro, tá? Ou seja, como se o ministro estivesse tirando dele da reta e ele tivesse alguma culpa. Agora, o que a gente viu aqui é que, infelizmente, é óbvio, né? Que se os estudantes estão tirando nota ruim agora, é da educação que eles receberam nos 10 anos anteriores, poxa. Não tem outra explicação. E o Brasil aparece entre as 20 piores colocações aí nas 3 avaliações, né? E parece que o Brasil já está estagnado desde 2009. Você acompanha isso aí, sim, Marcelo Arias? O Brasil está em último lugar na América Latina. Você que está na educação já há 32 anos, né? Está em último lugar na América Latina. E os frutos podres, né? Do projeto da Pátria Educadora do PT e do projeto de emburrecimento nacional patrocinado pelo nosso amado Paulo Freire, né? E sejamos justos, né? PT, mas antes teve PSDB, né? Lembra do Paulo Renato? Sim, começou ali. Começou ali. Começou o PT só deu continuidade afundando mais o problema. E é um dó, né? Esse projeto de doutrinação. Você pega a pedagogia do oprimido, se não me engano, no livro inteiro você tem 6 citações da palavra educação. Tá? E revolução são mais de 300. Revolução. Aliás, então, o que a gente podia esperar? A pedagogia do oprimido inteiro o que a gente podia esperar? A pedagogia do ressentido, né, na verdade. Na matéria da Folha de São Paulo, saiu um trecho dizendo assim: ler não significa mais extrair informação, significa construir conhecimento, pensar criticamente e fazer julgamentos bem fundamentados. Quer dizer, não é isso. Você lê, extrai a informação e depois você faz isso. Mas você vê que já a confusão você já está tanta. Extrai a informação, processa a informação, organiza a informação, só depois que você vai dar palpite. Mas eles querem que o cara dê palpite antes. Na primeira linha. É impossível. Você vê que nem o cara que assina essa matéria sabe ler, pô. É um analfabeto. Caramba. Você tem isso educação básica, tipo, fomentar nas crianças o senso crítico. É um absurdo isso. Crítico, cara. Em criança de 6 anos, 7 anos. É uma loucura, cara. O ouvinte, você aceita um crítico de futebol, um comentarista de futebol que não saiba nada de futebol? Não, ele tem que ter vivido, tem que conhecer as regras, tudo isso. Normal, pro futebol a gente exige isso. Agora, para falar de política, de filosofia, não. O cara vem com 5 anos de idade e começa a falar, dar palpite nas questões sociológicas, filosóficas. Pô, não dá, pô. A pessoa tem que aprender primeiro. Mas vindo da Foice de São Paulo e do Esquerduol, não posso esperar outra coisa. Senhores, não precisa mais extrair informação. O importante é ter uma visão crítica sobre algo que você nem entendeu, né? O primeiro passo para você conseguir ler alguma coisa é um processo que chamam em inglês, né, de suspension of disbelief. Você lê o texto presumindo que tudo que aquele cara tá falando ali é verdade. Aí depois que você absorveu o pensamento dele, aí você vai fazer as suas objeções. Senão é impossível, você não consegue ler nada. Tem uma matéria acadêmica chamada Análise do Discurso. Sabe qual é a primeira? Sabe o que eles falam textualmente? É o seguinte: o que o discursante fala não tem valor nenhum. Porque ele é influenciado por forças inconscientes que nem ele percebe, que é a classe social dele, que é a ideologia. Isso se ensina na faculdade, na pós-graduação. Então, como é que você... Por isso que você só tem analfabeto. Exato. Ninguém analisa mais o texto de Shakespeare, vai analisar a personalidade dele, aquele branco, né?
patriarca, machista, homofóbico. No fundo, não é o que a pessoa fala, é o que Não. você tem na sua E eles cabeça. falam isso textualmente, literalmente, não é, subentendido. E a tendência literalmente. e a tendência é piorar, né? Agora vem aí as bases nacionais curriculares comuns que determinam burocraticamente aquilo que todo mundo vai ter que aprender. E assim você vai criando pessoas que até possuem uma capacidade técnica de alguma coisa, mas que vão perdendo as várias nuances da leitura, né? Os caras eles não têm mais nem o entendimento do estágio mais superficial da leitura, né, Fábio? Não dá. Eles não vão entender nada. Com esse tipo de ideologia por trás, não dá pra entender nada. E é por isso que tá todo mundo burro. Bom, senhores, tá chegando ao fim, né? Poxa, olha só, passa rápido o negócio aqui. Geraldo Júnior me avisou, temos menos de 1 minuto, tá? Vou só registrar aqui o Duda Ferreira Júnior mandando um abraço aqui para toda a bancada, tá acompanhando o programa. Da Nova Zelândia. O Luiz Fernando Henriques falou que para entender a declaração do Dante, que a gente comentou mais cedo, leiam o livro Música, Inteligência e Personalidade, do Dr. Ming-Dung Ning, não sei falar o nome desse cara, desculpa. Ming-Dung Ning. Ming-Dung, mas está aqui no comentário do Luiz Fernando Henriques. A Cristiana Raut está dizendo aqui que The Dirt é o nome do documentário. Acho que o documentário que você citou, nome, né, Fábio? The Dirt, né? E, gente, é isso aí. Chegamos ao fim de mais uma Hora Conservadora, o seu programa de direita conservador e anticomunista nas ondas do rádio e da internet. Muito obrigado para você que nos acompanha até agora. Obrigado, Fábio Blanco. Valeu. Obrigado, Marcelo Arias. Valeu mais uma vez. Muito obrigado, Felipe Ribeiro. Valeu. Geraldo Júnior aqui no comando da mesa técnica. E um abraço, até a próxima. Fiquem com Deus. Valeu. Você ouviu Hora Conservadora. Litoral. Quem te acompanha na praia, na academia,